Nesse momento, provavelmente em Assunção, já estão votando na Câmara dos Deputados do Paraguai algum tipo de homenagem ao melhor ministro da Fazenda que o Paraguai já teve, Fernando Haddad. O homem que vai mandar toda a indústria brasileira para o país vizinho. Eu estava lendo uma reportagem do CEO da Lupo. Abriu uma fábrica no Paraguai em junho. O Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Reclamação, alta carga tributária e processos regulatórios insustentáveis. Se é insustentável para a Lupo, tu imagina para o pequenininho, para o micro, o cara que está começando. Nós matamos as empresas que nascem na garagem. A Apple nasceu na garagem. A Microsoft nasceu na garagem. Grandes empresas globais nasceram na garagem. No Brasil não nasce nada na garagem. Processos matam as empresas no nascimento. Nós matamos nossos empreendedores. Na década de 70, a Gurgel apresentou um carro elétrico. Morreu. Assim como a Gurgel morreu. Nós matamos os nossos empreendedores. E isso cobra um preço do futuro. Não cobra o preço só agora. E é uma morte lenta. O Paraguai enxergou isso. E está entregando para os empreendedores energia barata. Investimento em infraestrutura, desburocratização e principalmente uma carga tributária, não me engano, baseado no 10-10-10. 10% de imposto de renda, 10% de IVA e 16,8% de encargo sobre a mão de obra. No Brasil nós estamos caminhando por 50-50-50. 50% de imposto de renda, 50% de imposto sobre consumo e 50% de encargos tributários para tentar financiar a gastança. Olha o resultado prático. O IBCBR do terceiro trimestre fechou em menos 0,9. Isso é um tombo na economia brasileira. Um tombo. Dos 9 meses até setembro, em 5 meses a indústria teve queda. Em 5 meses o setor de serviço teve queda. O setor de serviço só não entrou em default ainda, só não mergulhou no abismo, porque o governo federal insiste em manter uma política fiscal expansionista, que cobra seu preço, com juro alto, Selic a 15%. É uma coisa impressionante, porque a economia brasileira, as turbinas da economia brasileira, presidente, estão apagando em pleno voo. Recomendo aos brasileiros que tomem posição para impacto. Aquilo que nós falávamos desde o início, de que a política econômica era insustentável, a política econômica via expansão, gasto público acima da capacidade de crescimento da economia brasileira, ia cobrar um preço. Ele cobrou o preço. Juro alto, inflação fora da meta e agora um prenúncio de recessão. Enquanto isso, os nossos empreendedores estão fugindo para o Paraguai. Nesse momento, provavelmente em Assunção, já estão votando na Câmara dos Deputados do Paraguai algum tipo de homenagem ao melhor ministro da Fazenda que o Paraguai já teve, Fernando Haddad. O homem que vai mandar toda a indústria brasileira para o país vizinho. Parabéns para quem acreditou que o Brasil tinha futuro com esse governo aí, com o ministro Haddad como ministro da Fazenda. Pensa um empreendedor brasileiro. Pensa um cara que hoje tem uma grana, ele tem que tomar uma decisão se ele põe esse dinheiro em Tesouro Selic, a mais tranquila das aplicações, a mais segura, ou se ele resolve investir no Brasil. Primeiro, se ele tomar a decisão de ser um empreendedor no Brasil, já recomendo um tratamento psiquiátrico. O cara tem que ter uma coragem perto da loucura para que tu se aventure a empreender no Brasil. A empreender no Brasil é uma tarefa para poucos. Você tem um gasto gigante só de despesas pré-operacionais. Contrato social, você registrar a empresa na junta. No Brasil nós temos inscrição municipal, estadual e federal. É que nem tu ter 3 certidão de nascimento. E tu tem que pedir nas 3. Aí depois de tu passar toda essa burocracia, você resolve implantar o teu negócio. Se for uma indústria, fujam para as montanhas. A quantidade de exigência ambiental, de trabalhista é quase inacreditável. Mas se tu tentar ir na indústria, você depois de abrir as portas, passar por todo esse calvário regulatório, esse calvário de exigências, essa quase bloqueio de qualquer tentativa de ascender socialmente via empreendedorismo, começa um outro calvário. E até agora eu não estou falando de mercado, não estou falando de desenvolver produto, estou falando de nada. Estou falando do negócio em si. Eu estou falando de atender as regulações do Estado. Aí tu começa a operar. Tu tem lá o fiscal incomodando, tu tem as questões regulatórias incomodando, você tem um mercado instável, hora a demanda está alta, hora a demanda está baixa, hora o juro está alto, hora o juro está baixo. Você tem um calhamaço regulatório na questão tributária que ninguém consegue acompanhar. Você paga 28,8% só de guia de INSS, mais 8% de fundo de garantia. Você pode pagar tudo em dia e ainda assim ser acionado por um funcionário na Justiça do Trabalho sob qualquer argumento, e você vai ter que pagar sob custa de que o custo que você tenha para se defender na Justiça do Trabalho seja maior do que a própria indenização que tu tem que pagar. É quase uma extorsão. E se mesmo assim o lucro médio das empresas no Brasil, listadas em bolsa, é algo ao redor de 4%. Se mesmo assim você tiver resultado, o governo vai ficar com 34%, mais de um terço, e se você distribuir o resultado, o governo vai ficar com 10%. E pior, se mesmo assim tu conseguir ascender socialmente, comprar um carro zero de luxo, o presidente Lula vai te chamar de privilegiado. E que tu tem que pagar mais imposto porque eu tenho que dar pro cara que não tá trabalhando, homens e mulheres saudáveis que recebem Bolsa Família. Sinceramente, se meu filho um dia perguntar, pai, quero ser empreendedor, eu vou perguntar para ele, tem certeza?
certeza, filho, quem sabe faz um concurso do setor público. Porque ser empreendedor no Brasil é um alto flagelo. Enquanto nós tratarmos o empreendedor, o industrial, o comerciante, o supermercadista desta maneira, o Paraguai vai continuar comemorando grandes números na economia. O culpa é nossa, do Haddad, esse ministro incompetente que nós botamos na fazenda.